Olá, pessoal! Vamos pegar o livro de Ciências, na página 26, para a gente dar continuidade às nossas aulas. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o solo, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a poluição do solo. Então, dentre os principais fatores de poluição e contaminação do solo estão algumas ações humanas, como, por exemplo, o uso incorreto de agrotóxicos e o acúmulo de lixo, que resultam na introdução de substâncias tóxicas no terreno afetado. Então, entre essas consequências estão a contaminação do terreno e das águas subterrâneas, a morte dos seres vivos, o empobrecimento do solo, entre outras coisas. Só lembrando que o empobrecimento do solo significa quando o solo vai perdendo os seus nutrientes. Lembram-se daquele exemplo lá que eu dei para vocês sobre comparar o solo com o celular? Quando ele está com todos os nutrientes, é como se fosse o celular totalmente carregado. E à medida que a gente vai usando o celular ao longo do dia, ele não vai perdendo a carga, é a mesma coisa com o solo. A partir do momento que você vai utilizando muito ele de forma inapropriada, ele vai perdendo os seus nutrientes e ele vai causando então esse empobrecimento do solo. Então, sobre a poluição do solo causada pelos agrotóxicos, é importante a gente saber que, se a gente utiliza os agrotóxicos de maneira indiscriminada, de maneira exagerada, eles podem se acumular no solo, causando sua poluição e a contaminação das águas subterrâneas. Além disso, muitas dessas substâncias tóxicas são absorvidas pelos vegetais e ingeridas pelos animais, e aí isso pode até causar a morte deles. Quando nós ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, e isso pode nos causar graves intoxicações e também, além disso, pode também surgir algumas doenças. Um exemplo delas é o câncer. E sobre a poluição causada pelo lixo, é importante a gente saber que quando jogamos o lixo de qualquer forma e em local inapropriado, como terrenos baldios, consequentemente nós temos a poluição do solo. Nesses casos, acaba ocorrendo a proliferação de ratos, baratas e moscas e a produção de chorume. O que é o chorume? O chorume é um líquido de odor desagradável constituído pelos resíduos do lixo, que formam uma mistura de substâncias químicas. O chorume, além de representar um risco à saúde das pessoas, ele pode também penetrar no solo, ou seja, ele vai entrar no solo, contaminando o terreno e a água do subsolo, dos poços e das nascentes dos rios. O lixo que fica exposto ao ar livre serve de alimento para as moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doenças. Por isso, é necessário colocar esse lixo em recipientes adequados e bem tampados. Então, o que a gente deve fazer com o lixo? Além do tratamento da água e da rede de esgoto, que nós já estudamos, a coleta do lixo também faz parte do saneamento básico. Cabe ao poder público dos municípios fornecer esse tipo de serviço e armazenar o lixo produzido em aterros sanitários. Nos aterros sanitários, o lixo é decomposto em camadas, isolado por camadas de argila e mantas de polietileno, que é o mesmo que plástico. Nesses locais, geralmente existem sistemas de drenagem que evitam a passagem do chorume para o solo. Agora que a gente já compreendeu um pouco sobre a poluição do solo, vocês vão pegar o livro de ciências na página 28 e vão fazer a atividade, é uma atividade pequena,
Nós vamos realizar a correção da atividade na próxima aula de ciências. Boa atividade!